Oi, 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 seja bem-vindo de volta. Hoje eu gostaria de falar um assunto bem legal com vocês. Por muitas vezes da minha vida, eu me senti bem frustrada em relação aos meus sonhos e objetivos. Eu tinha metas, mas não conseguia desenvolver. Eu queria estudar mais, mas não tinha muita força para isso, não tinha muita vontade. Eu me sentia uma preguiçosa por muitas vezes, e talvez isso você também sinta, talvez você também esteja passando por isso. Mas hoje eu vim te falar que a procrastinação nem sempre é preguiça, que a gente tem aí emoções envolvidas com isso e que a gente pode sim fazer um movimento contrário a partir do momento que a gente entende quais as emoções que estão associadas a isso, e a gente pode então fazer um movimento para não se livrar dela, mas para que consiga atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos de uma maneira mais leve, e que a gente não leve esse rótulo de preguiçoso pro resto da vida conosco, né? Até porque essa frustração que gera quando a gente não consegue realizar os nossos sonhos, as nossas metas ali da semana, quando a gente não tem disciplina, isso dá um cansaço mental e realmente a gente vai se colocando num buraco muito fundo, porque parece que a gente não se entende, quem dirá as pessoas à nossa volta. E o fato de a gente não ter resultado nas coisas que a gente busca alcançar, isso nos deixa mais triste ainda e mais frustrado. Então hoje vamos entender um pouquinho da procrastinação e o porquê ela deixa a gente nesse buraco sem fundo, nessa preguiça existencial, e que ela não permite que a gente alcance os nossos sonhos mais lindos e mais poderosos. Então vamos entender um pouquinho o que está por trás disso, e a partir disso aí você pode fazer movimentos que vão te ajudar a ter resultados melhores, e com certeza você vai conseguir movimentar a sua vida para alcançar os seus sonhos, seus objetivos. Bora comigo? Então o que a gente precisa entender realmente é que nem sempre é preguiça que a gente tem. A gente precisa entender o porquê que a gente procrastina. E isso só é possível quando a gente faz uma autoanálise. A gente tem que analisar a si mesmo e tentar entender qual é a emoção que está associada a isso. E aqui então eu trouxe 5 emoções que podem estar aí fazendo procrastinar, para que você consiga entender elas melhores e desenvolver então um meio de sair dessa crença, sair desse medo, dessa emoção que está envolvida, e partir aí para um movimento que vai te levar em direção aos seus objetivos e às suas metas, aos seus sonhos. 5 emoções que estão relacionadas à procrastinação. Existem outras? Existem, mas eu trouxe as 5 mais básicas para que você possa se encaixar numa dessas e já ir trabalhando sobre isso, e depois, claro, obviamente você pode estudar um pouco mais sobre isso. Mas eu trouxe então o medo do fracasso, eu trouxe a baixa autoestima, o perfeccionismo, a autossabotagem e o medo do sucesso. Essa quinta aqui é um pouquinho assustador, né? A gente vai olhar e dizer, tá de brincadeira comigo, né? Mas não estou de brincadeira, e eu vou te explicar o porquê que eu não estou de brincadeira. Então a gente vai começar com o medo do fracasso. Por que você pode procrastinar com medo do fracasso? Porque quando você vai fazer algum movimento em direção ao seu sonho, você pode começar a pensar, mas se lá na frente isso der errado, se eu postar um vídeo no meu canal, lá na frente não teve sucesso, não monetizei. Entende que esse medo do fracasso é sobre possibilidades e probabilidades que estão fora do seu campo de entendimento, fora do seu campo de visão de que sim, vai dar certo ou vai dar errado. Então a gente precisa entender aqui no medo do fracasso que ele age sempre na ansiedade, sempre com o momento futuro, e que isso não é uma verdade absoluta. O medo do fracasso, ele está muito relacionado então ao sentimento de rejeição. Você já não faz algo para não se sentir rejeitado lá na frente. Eu não vou fazer para não fracassar, para as pessoas não me rejeitar. Então também você tem esse movimento de talvez não querer fazer, com medo do que as pessoas vão falar, com medo do que as pessoas vão pensar do teu trabalho, do teu vídeo, do medo de se eu fizer esse produto novo e ele não ter muita receptividade. Então são medos que você tem, mas que eles não existem, não tem como você prever isso, entende? Então a gente precisa trabalhar essa questão.
o fracasso ele existe, mas muito desses medos que estão relacionados ao fracasso, eles não são uma verdade, é só parte da crença, essa crença de rejeição mesmo, esse medo de não ser aceito, esse medo de que as pessoas não vão gostar. O que a gente precisa entender é que não importa qual seja o produto ou o serviço que a gente está oferecendo, sempre vai ter as pessoas que vão gostar e sempre vai ter as pessoas que não vão gostar. Então a gente precisa, né, aqui nesse medo do fracasso, trabalhar essa consciência de que a rejeição pode sim acontecer e pode não acontecer, que pode atingir um público que realmente gosta do seu serviço, do seu produto. Então isso é um medo inconsciente por base nas frustrações que você viveu no passado, então ele precisa ser vencido. Então a sua procrastinação pode estar associada a esse medo do fracasso e a gente precisa trabalhar isso porque o sucesso está te esperando. Seria a baixa autoestima. Então você pode ficar preso na procrastinação com medo então de não ser aceito pelas pessoas, de você não se sentir capaz de entregar um produto bom, você não se sente capaz de estar entregando aí uma mercadoria que as pessoas gostem, então você se sente sempre inferior, que o meu produto vai ser menor que o do colega, você se compara demais com aqueles produtos que já estão no mercado, você se compara demais com as pessoas que fazem a mesma coisa que você e você se sente menor. E isso então tem que trabalhar a sua autoestima, porque é como eu falei anteriormente, vai ter gente que não vai gostar? Ok, sempre vai ter. Vai ter gente que vai gostar? Sempre vai ter. Então você precisa aceitar a si mesmo, trabalhar o seu merecimento, a sua baixa autoestima, para que você consiga entender que você é capaz de entregar algo bom ao mundo e que você pode sim ser aceito. A baixa autoestima, então, ela te dá esse sentimento de evitação. Você evita fazer porque você tem medo de não ser capaz de dar continuidade no seu projeto, você não se sente capaz de entregar um bom produto, então isso te faz procrastinar. Então a gente precisa trabalhar aqui nesse ponto na autoestima. Você tem que elevar a sua autoestima e saber que sim, você é capaz de entregar algo bom, você é capaz de fazer um produto maravilhoso e que você pode sim entregar uma coisa de valor ao mundo. O terceiro que eu trouxe aqui é a autossabotagem, mas entenda que a autossabotagem, quase todos eles estão relacionados, né? Mas a autossabotagem, ela tá muito ligada ali também na questão da baixa autoestima, porque ele reforça, né, as crenças que você tem de insuficiência, as suas crenças de não merecimento, essas crenças de baixa autoestima, e aí você fica ali reforçando essas crenças de que você não é capaz de dar um produto bom, você reforça que o seu produto, seu serviço é inferior ao de outra pessoa, então você se sabota. Cada vez que você vai pensar em fazer algo, aí você procrastina porque, não vai ficar bom, então não vou fazer. As pessoas não vão gostar, então é melhor eu não fazer agora, vou deixar fazer mais pra frente. Você se sabota de diversas maneiras, né, ali interiormente, inconsciente, você nem tem noção disso, mas a sua mente vai fazendo esses processos. O quarto é o queridinho de todo mundo que procrastina tá dentro desse quadro aqui, que é o perfeccionismo. A grande maioria da galera erra nesse quesito aqui, porque o perfeccionismo não existe. E aí você quer fazer o melhor produto e aí você fica sempre procrastinando. Por quê? Eu preciso fazer mais um curso para dar uma aula boa, eu preciso comprar agora uma câmera para fazer um vídeo bom, eu preciso fazer um cenário melhor para as pessoas aceitar. Mas daí eu preciso agora comprar um pedestal ali para botar o meu celular. E você sempre, inconscientemente, você está achando uma desculpa para não fazer. Mas, de novo, o perfeccionismo não existe. Ou você começa agora, e até você pode aí olhar, eu acho que uma grande chave aqui para quem é perfeccionista, é você olhar os antigos, quem quer gravar, né? Olha os antigos vídeos das pessoas que estão aí na internet há algum tempo. Gente, eles não começaram com a melhor edição, eles não começaram com o melhor cenário, eles começaram como eles podiam começar. E hoje, daí, claro, tu vai desenvolvendo habilidades, você vai melhorando e aí tudo vai fluindo. Mas você tem que começar. E assim também para quem vende produtos e serviços, você precisa olhar o começo da história dessas pessoas que você quer se comparar. Todo o começo, ele não saiu assim, a pessoa já fazendo tudo bonito, tudo perfeito, tudo
E porque o perfeito não existe, né? Vamos combinar. O perfeito não existe. Então, se você está esperando estar perfeito, você já tem que ter a consciência de que isso nunca vai acontecer. Mas, se você quer tirar um pouco dessa pressão do perfeccionismo, você pode ir lá, olhar as referências que você tem, as pessoas que trabalham com um produto similar, as pessoas que trabalham com um serviço similar, e olha o começo da história dessas pessoas, para que você tire essa crença de que tudo é perfeito, de que as coisas são perfeitas e que tudo acontece certinho. Não existe isso. E você pode ir lá olhar o começo da história dessas pessoas que você tem como referência e você vai ver que todo mundo começou de algum lugar, que nada foi assim tudo mil maravilhas e que nunca vai ser. Essas pessoas também têm problemas e talvez não seja o mesmo problema que o seu, mas elas têm problemas sim para desenvolver os seus produtos, os seus serviços, e então você tem que começar a sair dessa caixa do perfeccionismo, sair mesmo, é ir lá e fazer, não é eu vou deixar para fazer amanhã, não, é hoje, do jeito que tá, o que tu tem de melhor tu vai pegar e tu vai lá fazer esse produto, esse serviço, entrega o teu melhor, e é isso que importa, não é o melhor do colega ali do lado, não é o melhor do teu concorrente, não é o melhor da pessoa que fala algo similar ao que você está falando, é o teu melhor e é esse o momento de agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora que você tem que começar, entende? Porque para quebrar o perfeccionismo a gente tem que fazer esse movimento de dizer, cara, esse é o melhor que eu tenho para dar. E você entregando o seu melhor, o seu coração vai estar em paz. Então tu vai lá e faz e depois você olha para o negócio para ver como é que ficou, tá? Essa é a minha dica para os perfeccionistas, porque eu já fui uma perfeccionista e fiquei esperando e a vida foi passando, fiquei esperando e a vida foi passando e nessa espera, gente, passa anos. E a gente não se dá conta e a gente está deixando para dar mais uma melhorada, para fazer mais um curso, para fazer mais uma faculdade, para comprar mais um produto para dar certo e a gente vai sempre botando para frente e quando tu vê passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e você está jogando para frente para fazer mais alguma coisa e tudo que está aí dentro, quando é que sai? Já está engasgado de tanta coisa que botou para dentro, então tem que sair um pouco para conseguir entrar mais. Então, com tudo que você tem hoje aí dentro, todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, você vai começar a tirar isso para fora e depois você vai comprar outro curso, depois você vai comprar mais uma máquina, depois você vai comprar outro celular, depois você vai comprar outro equipamento, mas por enquanto você tem que fazer o seu melhor com o que você tem aí dentro. E a quinta que eu falei para vocês, que vocês iam brigar comigo e iam dizer que isso não existe, é o medo do sucesso. Pasmem vocês, mas sim, a gente tem medo do sucesso. E a gente tem medo do sucesso por quê? Porque a gente não foi programado para isso, a gente não foi incentivado para isso, a gente não está preparado para isso. Então, esse medo da mudança, como que vai ser depois, é um pouquinho de ansiedade junto, esse medo das responsabilidades que vem junto. Por exemplo, se você quer o sucesso, vai vir outras responsabilidades muito maior. Se tu tiver funcionários, você aí vai ter que administrar essa empresa, vai ter que administrar esses funcionários, vai ter salários maiores para pagar, aí você não vai só receber o seu salário, você vai ter salários para pagar, então as suas responsabilidades vão aumentar. Outra coisa aqui no medo do sucesso, tem gente que tem medo, e se eu tiver dinheiro, vou ter que emprestar dinheiro para minha família, isso barra já as tuas entradas de sucesso, você já paralisa, te cria uma crença, e aí você, em vez de fazer o que precisa ser feito para ter sucesso, você retrocede, você dá um passo atrás, porque você tem medo de que a família vai pedir dinheiro emprestado, que você vai ter que emprestar dinheiro, e tudo isso são crenças, gente, tudo isso são crenças. Outra crença que a gente vê muito latente é a crença de que não pode receber mais que alguém da família. Às vezes você está preso nessa crença aí. Então a gente precisa avaliar qual é a emoção que está associada à nossa procrastinação e entender o porquê que a gente está procrastinando. E aí eu quis trazer esse tema hoje pra gente conversar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes a gente é taxado como preguiçoso.
Eu mesma me taxava como preguiçosa por muito tempo da minha vida. E assim, parece que, obviamente, que a gente aí não tem insights diferentes, a gente não tem uma força que motiva a gente, porque a gente procrastina para ler um livro, a gente procrastina para estudar, a gente procrastina para ver um vídeo, a gente procrastina para ir lá tentar montar um produto, para tentar criar, né, um produto, a gente procrastina tudo. Então a gente não tem uma força que movimenta a gente para fazer aquilo ali. Então, a partir desse vídeo, eu gostaria que você fizesse uma análise das suas emoções envolvidas com a sua procrastinação. Que você realmente refletisse, gente. Papel e caneta na mão. Aqui vocês sabem que eu sou uma pessoa do papel e da caneta, então vocês já estão acostumados. É papel, caneta na mão e fazer aí algumas anotações, algumas reflexões do porquê. Eu vou até deixar aqui 2 perguntas que vocês podem aí começar esse processo de entender as suas emoções relacionadas. Reflita, assista esse vídeo de novo, anote. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso estar te ajudando com isso. Uma das perguntas que você pode se anotar aí agora é: o que eu sinto ao pensar nessa tarefa? E aí você vai fazer aí um texto, vai fazer anotações, vai refletir sobre isso. O que você está sentindo quando pensa em fazer essa tarefa? E a segunda é: o que eu estou tentando evitar? Porque aí veja, né? Estou evitando o sucesso? Estou evitando o fracasso? Estou evitando a rejeição? Então tem muitas questões envolvidas o procrastinar. Tu não tá só apenas procrastinando porque você é um preguiçoso, porque você não tem vontade de fazer aquela tarefa. Não. Aí do fracasso ao sucesso, a gente tem uma janela de coisas que podem estar influenciando você procrastinar. E aí você precisa entender isso. Precisa entender o que você está passando, qual é a emoção relacionada a isso e trabalhar diretamente nesse ponto. Veja como fica um pouco mais fácil. Entendendo qual é a sua emoção envolvida, você já tem consciência. E aí você vai dizer, tá, e o que me resolve ter consciência disso? Gente, a partir do momento que a gente tem consciência, a nossa mente ela começa a trabalhar para resolver isso. Enquanto você não tem consciência de que você tem medo do fracasso, você só é um procrastinador ou um preguiçoso. Agora, quando eu tenho consciência de que eu tenho medo mesmo do sucesso, e aí se a minha família começa a me pedir dinheiro, o que eu vou fazer? E se agora eu não tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar de um monte de funcionário, e é a vida de funcionários nas minhas mãos, é a família deles que dependem daí de mim. Então é outra questão que você tem que trabalhar, não é a sua preguiça, não é a sua falta de vontade de fazer algo, é realmente essa responsabilidade, tá? E é fazer a tua mente entender que independente de qual dos 5 itens aqui ou de outras emoções que estejam associadas, que você vai fazer aí as suas perguntas e vai conseguir relatar qual é a emoção envolvida a isso, é você realmente ter consciência disso, trabalhar isso da melhor forma e agora a partir disso dizer, opa, agora eu sei que eu tenho esse medo. E olha só que interessante que é, a gente não tem consciência, né? Aí agora eu te ensinei que a gente pode ter aqui um medo envolvido com o procrastinar. Aí agora você vai fazer suas perguntas ali. O que eu sinto ao pensar nessa tarefa? Sinto que se eu tiver dinheiro, as pessoas vão ficar me pedindo dinheiro. Tá, mas e aí o que eu sinto? Que eu não quero emprestar. Mas isso faz sentido as pessoas ficarem me pedindo dinheiro? Alguém da tua família já te pediu dinheiro? No meu caso, né? Tô falando eu, Juliana. Não, ninguém nunca me pediu dinheiro emprestado. E que de mal pode acontecer se alguém me pedir dinheiro? O que eu posso responder? Que não. Né? Aí a gente trabalha o falar não. E olha que esse medo também é uma coisa, tipo uma previsão, uma ansiedade, uma previsão que pode sim acontecer, pode não acontecer, né? Então, é por isso que a gente tem que ter consciência do que a gente está vivendo dentro da gente internamente, qual é a emoção ali relacionada, porque às vezes quando tu traz para consciência, tu vê que não existe uma verdade por trás daquilo. Então hoje eu quis trazer essas questões para vocês realmente trabalhar qual é a emoção latente que está tentando impedir o seu sucesso, que faz você procrastinar, e junto com a procrastinação vem, como eu falei, né? Se você, assim como eu, se sentia triste, se
se sentia realmente, cara, não tô fazendo nada em relação aos meus sonhos, me frustrava demais aquilo ali, porque eu não tinha vontade de estudar, eu não tinha vontade de pegar um caderno para agora tem que ler esse texto, agora tem que fazer um resumo, agora tem que ver uma videoaula. Eu sentava para ver uma videoaula e eu saía correndo, assistia 5 minutos, mexia no celular, você entende? Então quando a gente começa a entender qual é a emoção relacionada a isso, a gente começa a limpar, a gente começa a tratar e a gente começa a ver que não tem base nenhuma para aquilo ali estar acontecendo. Então, organize as suas ideias, faça aí essas perguntas, responda a si mesmo que de fato está te incomodando e trata isso da melhor maneira. Faz aí uma listagem e vê isso faz sentido, essa minha resposta, essa emoção que está envolvida faz sentido na minha vida? Não faz sentido nenhum, ninguém vai ficar me pedindo dinheiro emprestado. Faz sentido essa preocupação com meus funcionários? Não, vou ter funcionário daqui 2, 3, 5, 10 anos e quando chegar lá vou ter uma equipe para me ajudar e só vou ter esses funcionários porque realmente eu tenho condição de pagar. Então você vai trazer para a consciência que não tem nada a ver essas questões inconscientes, que não existe uma verdade nisso. Então daí você começa a trabalhar a procrastinação. E gente, não é balela não, tá? Quando a gente traz para consciência, tu começa a fazer movimentos daí que vai te levando em direção ao teu sonho. E quando você vê, você já tá meio que no automático fazendo as coisas. E as coisas começam a fluir. Então faça aí essas perguntas, revise, né, suas emoções e entenda o que de fato tá te prejudicando aí e te fazendo procrastinar. Então aqui rapidamente, o que a gente viu hoje? Que a procrastinação, ela não é preguiça. Você não é um preguiçoso, que você não tá não fazendo as coisas por vontade própria, só não quero fazer. Não. Que existe aí uma emoção enraizada e que a gente vai tratar isso e a gente vai alcançar os nossos objetivos, alcançar o nosso sucesso. Então, as emoções que podem estar aí te relacionando rapidamente para você anotar: medo do fracasso, baixa autoestima, autossabotagem, perfeccionismo, esse é muito importante, reavalie. E o medo do sucesso, esse também é muito importante, reavalie. Então, todos são importantes, obviamente, mas veja que o perfeccionismo, você empaca ali querendo saber mais, querendo mais, e você já está cheio de conhecimento, você só precisa pôr para fora. Você está cheio ali de produtos que podem ser um sucesso e você não bota para o mundo esse produto e está guardando, acumulando para um dia vai ser perfeito. E esse dia pode ser hoje e você pode, ano que vem, estar fazendo muito sucesso com os seus produtos, com o seu conhecimento. Então, põe para o mundo, põe para fora tudo isso e vai buscar o seu sucesso. Trata essas emoções como elas devem ser tratadas e vai em direção ao seu sucesso. Porque o sucesso te espera, o sucesso está aí para todo mundo disponível. Então aproveita esse vídeo que vai te dar uma sede de mudança e vai em busca do seu sucesso. Eu, mais uma vez, queria agradecer de coração a tua presença aqui. Eu adoro estar aqui com vocês, eu amo compartilhar dos meus conhecimentos, dos meus estudos. E comenta aqui comigo se você já passou por alguma situação dessas de procrastinação, de se sentir para baixo, de preguiçoso, qual é as crenças que te acompanharam nesse momento de vida e qual é o movimento que você está fazendo aí para melhorar. E depois volta aqui e fala aí como que foi botar para fora o teu sucesso, porque ele está te esperando e eu sei disso. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.